glória a Deus. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Se você puder cumprimentar um irmão, uma irmã, direita, esquerda, diga que bom podermos louvar, exaltar, glorificar o nosso Pai maravilhoso. Os irmãos em casa, quem puder estiver assistindo, receba o nosso abraço também em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Pastor Jorge já deu um recado, próximo final de semana, então se Deus assim permitir, teremos a nossa festa dos 27 anos, para podermos celebrar, comemorar esse tempo maravilhoso, que Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Ontem tivemos um tempo também muito agradável ali no cemitério Jardim da Saudade, onde tivemos um culto ali, e graças a Deus por esse tempo ali presente, por essa oportunidade, por vidas que foram salvas. A equipe de evangelização lá fizeram muita festa no céu lá, então muitas pessoas ontem puderam confessar a Cristo ali, e graças a Deus até cura teve. Então Deus, Ele é muito bom, glória a Deus por isso. E hoje quero terminar essa série de mensagens, desfrutando o favor de Deus. Eu valorizo o que é eterno. Então, hoje vamos concluir essa mensagem, para depois, em novembro, começarmos uma outra série. Em Mateus, capítulo de número 26, versículo 6 em diante, lembrando que a gente terminou na semana anterior, Mateus, capítulo de número 26, do versículo 6 em diante, que diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, e ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. E percebendo isto, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Então, um texto que a gente já leu algumas vezes, tem muita lição nesse texto aqui, a gente não consegue esgotar, porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele sempre nos traz revelações em cada texto. Mas o versículo 10 diz aqui: percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Aqui nesse texto, eu posso enxergar que muitas pessoas tiveram a mesma oportunidade que essa mulher teve. Porque Jesus Cristo, ele já havia anunciado a morte dele, ele já havia anunciado que ele estava por um tempo aqui nessa terra, que ele tinha que cumprir, em outras palavras, o propósito de Deus para o qual ele havia vindo. E chegaria um momento que ele estaria se despedindo, ou seja, ele estava preparando as pessoas, preparando principalmente os discípulos para a partida dele. Então aquilo não era uma novidade, ele já havia falado várias vezes. Essa mulher, que diz o texto que é Maria, então ela, no caso, se antecipou para preparar o corpo de Jesus para o sepulcro. Mas todas as pessoas, ou seja, talvez dezenas, talvez centenas de pessoas tiveram, aí a gente vai ver no outro evangelho, que muitas mulheres foram no outro dia lá querer fazer aquilo que ela havia feito aqui. Só que quando chegaram lá, o anjo, se depararam com o anjo, porque Jesus já havia ressuscitado, ou seja, aquilo que elas haviam preparado para fazer, agora já era tarde demais. Então Maria, que ela se antecipou, ela teve a mesma oportunidade, os outros tiveram, mas ela faz aquilo que os demais não fizeram.
Todos haviam ouvido sobre Jesus que ele seria morto, né? Então, mas eles não tiveram uma atitude, eles não tiveram um posicionamento a favor de Jesus Cristo. Ao contrário, a atitude deles foi o que? De pessoas mesquinhas, né? Pessoas pensando somente nelas. Naqueles dias ali eles já estavam vivendo aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, você pode ler em casa, que diz que nos últimos dias as pessoas seriam o quê? Egoístas, avarentas, amantes de si mesmo. Então, eles já estavam vivendo ali, ou seja, uma posição de mesquinharia, uma posição, ou seja, de pessoas que só estavam pensando neles, não estavam pensando em Jesus Cristo, não estavam pensando na obra do reino. Versículo 11 diz assim: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando ela derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em Marcos 14, 8 diz que Jesus fez, ele fala assim, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Então Jesus, ele fala no outro evangelho, ela fez o que ela poderia fazer. Você sabe que Jesus, ele nunca vai esperar algo da minha vida, da sua vida, que nós não podemos fazer, mas somente aquilo que nós podemos fazer. Então Jesus diz, ela fez aquilo que ela pôde fazer. Deus nunca vai esperar alguma coisa da minha vida, da sua vida, que nós não possamos fazer. Por isso, qualquer coisa que chegar às nossas mãos, Deus, ele entende que nós temos condições de realizar algo com aquilo que nós temos. Então Jesus diz, ela fez aquilo que ela pôde, ela fez o que ela pôde. O que eu posso fazer por Jesus Cristo? O que eu posso fazer por amor a Jesus Cristo? Será que eu já meditei? Será que você já meditou algumas vezes? O que eu posso fazer por Jesus Cristo? Ela entendeu, o que eu posso fazer é derramar esse frasco de alabastro, ou seja, essa conquista de 12 meses de trabalho, 12 meses que ela guardou o dinheiro para adquirir aquele frasco, e ela entendeu, o que eu posso fazer para ele, eu vou fazer agora. Então ela fez aquilo que ela pôde fazer. E Jesus diz no versículo 13, eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então essa mulher, Maria, a mesma que escolheu a melhor parte, e a Bíblia diz que, conforme Jesus deixa claro, essa melhor parte jamais lhe será tirada. Eu falei numa outra ocasião, né? Então, ou seja, que ela escolheu a melhor parte, e Jesus diz, essa melhor parte ninguém vai tirar dela. Por isso, não é de se admirar que ela chega agora e se antecipa, porque ela tinha entendido o que é a melhor parte, o que é fazer algo por Jesus Cristo. Então essa mulher aqui, ela entendeu isso, e quando eu escolho a melhor parte para a minha vida, ouça, eu não vou ter dificuldade de fazer algo que agrada a Jesus. Você sabia disso? Que quando eu escolho a melhor parte para a minha vida, eu não vou ter dificuldade de fazer algo que agrada a Jesus. Não tem dificuldade. É algo leve, é algo como se fosse algo que faz parte da minha vida, faz parte do meu levantar, faz parte do meu caminhar, faz parte do meu deitar, ou seja, porque faz parte da minha vida. Quando eu escolho a melhor parte, eu não tenho dificuldade de fazer algo em prol do reino de Deus, voltado, ou seja, para a obra de Jesus Cristo. E quando eu sou somente um espectador, ou seja, aquele que fica só olhando, que eu não me movo, logo é o mesmo que não ter conhecimento claro do que Jesus fez por mim. Hoje, meditando nesse texto, ainda o Espírito Santo falando, quando eu fico só como um espectador, você sabe o que é um espectador, né? A pessoa que está lá acontecendo algo, ele só está acompanhando, ele só está vendo. Quando eu sou um mero espectador, é o mesmo que é uma pessoa que não tem conhecimento do que Cristo fez pela vida dele. É a mesma coisa. Pastor, eu sou daquele que fico só acompanhando a coisa acontecer. Pois é, você talvez ainda não tenha o conhecimento do quanto que Jesus ele fez na sua vida, do quanto que ele se importa com a sua vida, do quanto que ele te ama. Quando se tem visão de reino, nada é tão importante quanto o mesmo. Quando eu tenho uma visão de reino de Deus, nada é mais importante do que Ele mesmo.
Quando se tem uma visão. Quando não se tem uma visão, lógico, qualquer outra coisa é mais importante do que o reino de Deus. Mas quando eu tenho uma visão de reino, nada é mais importante quanto ele mesmo. Quando se tem somente uma visão terrena, o que vai importar é a pessoa mesmo. Quando eu tenho uma visão, somente eu vejo só aquilo que é terreno, só aquilo que me agrada, ou seja, então eu vou focar, eu vou trabalhar, eu vou me mover somente para aquilo que é para mim. Não para aquilo que é eterno, não para aquilo que é para o reino de Deus. Quando eu entendo o que Jesus ele fez por mim, não importa o que os outros vão falar, eu vou dar o meu melhor. Você entendeu? Quando eu entendo, não é um pastor que vai fazer você entender. Quando eu entendo porque eu escolhi a melhor parte, aquilo que eu vou fazer para Jesus, não importa o que os outros vão falar. Veja que os discípulos se levantaram contra essa mulher, mas ela permaneceu fazendo aquilo que ela tinha entendimento de fazer, porque ela entendia o que Jesus havia feito por ela. Então, quando eu entendo o que Jesus fez pela minha vida, não importa o que os outros vão falar. Talvez quantas vezes você está numa festa de aniversário ou você deixa de ir porque você tem um compromisso, entre aspas, você tem um compromisso com a palavra, com a obra, com a igreja, com o culto, e as pessoas, vai de novo para a igreja, de novo vai. Você não se importa com o que os outros vão falar, porque você entende o que Jesus fez na sua vida. Você entendeu, você não é movido por essas vozes que não querem que você desfrute. Mas isso é uma pessoa quando ela entende. Quando ela não entende, qualquer coisinha já é motivo para ela não estar presente. Qualquer coisa que tem, ela já abre mão, ou seja, de fazer algo em prol do reino de Deus. Porque ela não entendeu nada ainda, na verdade. Mas quando ela entende, né, o quanto Jesus fez pela vida dela, ela não dá ouvido para o que os outros vão falar. Ela sabe que ela está fazendo aquilo que é importante para Deus. Quando eu simplesmente sou mais logo eu penso, também não é para tantos. Por que esse desperdício? Como os discípulos falaram, a gente nem vai falar de Judas, né? Que era um ladrão, o camarada que tirava o dinheiro lá da bolsa de Jesus Cristo, e ele se movendo, mas o texto aqui diz os discípulos, né? Tem outra versão que fala mais especificamente de Judas, mas aqui os demais também. Então, quando eu não entendo o que Jesus fez por mim, eu acabo sendo mais dizendo assim, mas também não é para tanto, né? Também essa festa também não é para ser tão feliz, não é para celebrar tanto, são 27 anos, é mais um ano, não é para celebrar tanto uma cura, não é para celebrar tanto um cemitério, um dia de finados e de repente pessoas sendo salvas, não é para celebrar tanto também, né? Para que esse desperdício? Quando eu não entendo o que Jesus ele fez, eu ajo dessa forma. Mas quando eu entendo o que Jesus fez, a gente vai daqui, como fui na sexta-feira, e minha esposa lá para Itajaí fazer um velório de uma pessoa que a gente nem sabia. Porque eu pensei, meu espírito, se tiver uma alma lá e ela se render a Cristo, a viagem já valeu a pena. Tinha umas 10, então são 10 almas que confessaram a Cristo, então vale a pena. Por que vale a pena? Porque eu entendo o que Jesus fez na minha vida. Isso ninguém tira. Quando eu entendo o que Jesus fez na minha vida, aquilo que eu faço, eu entendo isso tem um valor, e é um valor eterno. Um valor eterno. Vidas que talvez a gente nunca mais vai ver aqui, mas vai encontrar na eternidade. Aleluia! Então, quando eu amo Jesus, o que eu faço, ele fica registrado como uma bênção para o reino. Quando eu gosto de Jesus, também fica registrado, mas como um exemplo a não ser seguido. Porque tem o amar e tem o gostar, né? É aquela pessoa que gosta, ele é um simpatizante. Aquela pessoa que ela faz não fica registrado como algo poderoso, algo maravilhoso. Agora, quando se ama, aquilo que a gente faz fica registrado. Pastor, aonde? Aqui na comunhão cristã? Não, lá na eternidade. Aqui a gente não tem registro de nenhum milagre que Deus operou, de nenhuma cura, de nenhuma vida que foi salva, transformada. Mas cada obra realizada tem um registro e esse não é apagado. Esse jamais vai ser apagado, amém? Então a gente viu na semana passada mais um exemplo, né, falando do ladrão, né, de como a gente permite, né, o ladrão agir na nossa caminhada com Jesus. E andando com Jesus, os discípulos fizeram algo que ficou registrado, mas como algo vergonhoso, algo a não ser seguido. E essa mulher, ela foi usada por Deus, o seu feito, né? Jesus disse que onde o evangelho fosse anunciado, seria falado o bem
que ela fez a Jesus. Aonde? Talvez esse evangelho, esse texto que eu estou lendo nessa noite, talvez está sendo lido no mundo todo, talvez está sendo, ou seja, na maior parte da nação, na maior parte do universo está sendo lido, e sempre vai ser lido e declarado bem claro. O que ela fez, Jesus diz, está registrado. O que ela fez vai ser contado no mundo todo. O que aconteceu com os discípulos, para que eles falassem da mulher que derramou o vaso de alabastro em Jesus, dizendo que era um desperdício. O que aconteceu com eles? Eles, com certeza, se acostumaram com a rotina da caminhada com Jesus. Esse é um grande perigo dos nossos dias, né? E o ladrão, ele faz com que as pessoas se acostumem com a rotina da igreja. As pessoas acabam, né, tendo a igreja no sentido, né, corpo de Cristo. Igreja não é a denominação, mas o corpo de Cristo. As pessoas começam a ver ela simplesmente como uma rotina e acabam desprezando aquilo que Jesus quer fazer. Desprezando essa obra linda e maravilhosa. Foi o que aconteceu com os discípulos. O ladrão que vem para matar, roubar e destruir, foi ele, em outras palavras, que ele teve acesso na vida deles, para ele chegar a esse ponto e dizer, para que esse desperdício? Por que esse desperdício? Ou seja, imagina você investir em Jesus, ter a oportunidade de investir em Jesus e eles chamarem aquilo de um desperdício. Mas é o que o ladrão tem feito. O ladrão, ele vem para, ou seja, fazer com que as pessoas se acostumem com a rotina da igreja e deixem de valorizar aquilo que é eterno. Eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, se eu sei que a trombeta está prestes a soar, o que eu deveria de mais me importar é fazer aquilo que vai ser para a eternidade. Eu não deveria ficar me matando, correndo atrás daquilo que vai ficar, mas fazer aquilo que é para a eternidade. Pastor, mas ainda eu tenho que deixar de trabalhar, Não é deixar dessas coisas, ou seja, isso faz parte até o momento que a trombeta soar. Mas nesse período, ou seja, eu posso estar sempre priorizando aquilo que é eterno. Aquilo que tem valor eterno. E os discípulos, eles estavam dizendo aqui, com isso, que era um desperdício investir em Jesus. Eles estavam dizendo que era um desperdício ofertar em vidas. Eles estavam dizendo que era um desperdício crer na morte e na ressurreição de Jesus, pois ela estava preparando o corpo para o sepulcro. Meus amados, ouço, quando eu não valorizo o que é eterno, eu vou pensar que fazer a obra de Deus é um desperdício. Falei na semana passada isso. Muitas pessoas pensam que ter uma vida de oração é um desperdício. Pastor, eu acho que não há necessidade, não preciso disso. Vê como um desperdício. Por que elas pensam assim? Porque elas deram mais crédito ao ladrão do que o Espírito Santo. Quando eu deixo o ladrão ali agir na minha vida, logo crescer na graça e no conhecimento passa a se tornar um desperdício. Veja 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 18, diz assim, cresçam. Veja que o apóstolo Pedro está dizendo, cresçam. É algo constante, cresçam. Porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, o que nós estamos fazendo quando a gente está ensinando, quando a gente disponibiliza uma escola para formar novas pessoas, para ensinar a Bíblia, quer dizer o quê? Nós estamos colocando em prática aquilo que o apóstolo deixa bem claro. Cresçam, crescer no quê, pastor? Na graça e no conhecimento. Crescer, cresçam, quer dizer, não tem como parar, pastor, mas eu já estou com 100 anos, pastor, cresçam. A Bíblia está deixando bem claro que as pessoas na velhice, elas vão dar frutos. Frutos, eu estava mandando ontem uma mensagem de um senhor aí, fez 113 anos, quando eu falo de chegar a 120, as pessoas riem, mas o camarada estava completando 113, falta só 7 para os 120, e estava lá bem saudável, estava bem tranquilão, e nem sei se Jesus ele tem, né? Nem sei se tem Jesus, 113, então imagina. Agora, pastor, chegar na velhice, eu quero chegar a 120, mas sem ação, aí parte antes, aí vai antes que é melhor no caso. Então, se é na velhice dar fruto, quer dizer o quê? Porque a pessoa ela cresce, ela está crescendo. Então cresçam, crescer é, ou seja, estar em ação, estar em movimento, não para. Então a igreja ela franqueia as oportunidades para que a gente possa crescer.
Crescer no quê? No conhecimento do Senhor Jesus. Não crescer numa filosofia, não crescer num pensamento humano, não crescer de acordo com o fulano, ciclano, beltrano que está pregando. Não, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está falando. Então muitos pensam que aprender mais sobre a palavra de Deus é um desperdício. Por quê? Porque tem dado mais ouvido ao ladrão do que o Espírito Santo. Muitos pensam que ajudar o próximo, né, é um desperdício. Por quê? Porque permite o ladrão direcioná-los. Próximo domingo, se Deus permitir, teremos o projeto Celeiro, ou seja, uma oportunidade de nós manifestarmos, né, generosidade também na vida de outras pessoas. Então o que o ladrão ele faz com que as pessoas se acostumem com a obra, se acostumem com a nova vida. E é um grande perigo nós nos acostumarmos com a obra de Cristo. É um grande perigo deixar a vida como que no automático. E eu falei ainda na semana passada, a gente não pode permitir que nesses últimos dias que a gente está vivendo sobre a terra seja um tempo desperdiçados. Pastor, como que eu desperdiço o tempo? Desperdiçado quando eu permito o diabo ele agir, matando, roubando e destruindo. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, Tiago 4, versículo 7, diz o texto: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Submeter a Deus é passar pela porta. O primeiro versículo que nós falamos dessa série. Então, aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e ele é assaltante. Então, se submeter a Deus é passar pela porta. A porta tem nome, a porta se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se submeter a Deus, né? Se submeter a Deus, se submeter à verdade, se submeter à palavra, se submeter à vida. Então, somente me submetendo eu posso resistir o ladrão. Tem muitas pessoas sendo massacradas por demônios, pessoas na igreja, pessoas às vezes fazem parte de uma caminhada cristã e o demônio bate de manhã e bate durante o dia, e bate durante a noite, e bate, e as pessoas ficam lá, e eu digo, pastor, mas e onde é que está Deus? Deus ele está ali. Mas e por que o demônio não me deixa? Por que o demônio ele insiste? Porque você não se submete a Deus. Não é quando se submeter a Deus, não é submeter a um pastor, a um líder, é se submeter à palavra. É claro, o apóstolo Tiago, que é o irmão de Jesus, porque o Tiago, o apóstolo, já tinha sido morto, ele está deixando bem claro, se eu não me submeto, ou seja, se eu não me submeto à palavra, eu não resisto, eu não consigo resistir o demônio. Então precisa se submeter a Deus, se submeter à palavra, e aí a gente resiste o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então se eu não me submeto, o demônio, em outras palavras, ele tem acesso, por quê? Porque eu estou dando legalidade para ele. Ele não vem simplesmente arrombando, ele não consegue arrombar, ele só age na vida das pessoas quando a pessoa ela dá legalidade. O diabo ele não tem poder para arrombar, ele não pode. Por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Sou propriedade, você crê nisso? Não, eu creio. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então, ou seja, tem um dono aqui. Agora, por que ele tem legalidade, pastor? Porque eu permito ele entrar. Porque eu dou acesso a ele. Em outras palavras, eu dou a senha para ele. Alguém de vocês talvez já deu a senha do celular, já deu a senha da casa, do apartamento, para uma outra pessoa, de repente. Ele entrou lá por quê? Porque ele tem a senha. Então assim o demônio ele pode chegar na minha vida quando eu dou a senha para ele. Qual é a senha que eu dou, pastor? Quando eu não me submeto a Deus. Quando eu não me submeto, ou seja, a autoridade que Jesus deu para mim, eu estou passando para o demônio. E aí por causa disso ele vem me atormentar. Para nós encerrarmos, três requisitos para que eu não me acostume e permite o diabo me roubar. 3 áreas para a gente meditar. Talvez tenham outras, né? Mas são 3 áreas bem importantes para que a gente possa se submeter, em outras palavras, e resistir. Não permitir que o ladrão nos roube a alegria, não nos roube a paz, não nos roube, né, essa alegria de estar junto na obra de Cristo Jesus. Primeiro lugar, primeiro requisito para não me acostumar com a obra de Deus, ter gratidão. Gratidão, pastor Jorge já falou antes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim:
o apóstolo Paulo: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Deem graças, a equipe pode ficar sentada, ainda que não é terminar assim em 2 minutinhos, né? Então, é terminar, né? Mas vamos para o caminho. Obrigado, eu sei que vocês são bem atentos aqui, o pastor falando aí, né? Mas eu não quero deixar vocês cansados aqui em cima, né? Eu estou terminando, mas só tem mais meia hora pela frente, mas é o final. É o final só. Aleluia. Então, o apóstolo diz aqui: deem graças em todas as circunstâncias. Em todas. Às vezes a pessoa: pastor, mas como dar graças nessas circunstâncias? É a palavra que está dizendo. Não é eu, a gente não inventa nada aqui, a gente só segue a palavra. Então, dar graças, eu uso esse exemplo, cada velório que eu estou lá fazendo, eu digo, né, essa senhora, 64 anos, vamos dar graças, porque foram 64 anos. Outros foram 20, outros foram 30, outros foram 17, mas pastor, mas só 17, pastor, mas dar graça, porque nesses 17 anos Deus fez alguma coisa nessa vida, através dessa vida, enfim. Então, ser grato por todas, ele diz aqui: deem graças em cada circunstância, em todas elas. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Pastor, mas hoje está chovendo, dá graças pela chuva. Ah, mas hoje o sol está muito, dar graças pelo sol. Ah, mas hoje é porque o meu salário não chegou nos 20 mil que eu esperava, mas chegou nos 19, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Isso sai uns aleluia mais cheio quando fala do dinheiro. Dar graças, ter um coração grato. É algo que está em escassez, infelizmente, né? Então é uma energia que não acaba, que me leva a continuar fazendo, sempre me leva a ver que é um privilégio servir. O que nós fazemos com entendimento, que é para Jesus, né? Por causa do que Ele fez por nós, tem um valor eterno. Segundo Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz assim também: portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, veja, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, transbordando. Paulo está dizendo: como vocês receberam, meu Deus, quando eu recebi Cristo, a minha vida mudou, a minha vida foi impactada, minha vida foi transformada, uma alegria que eu não tinha, uma paz que eu não tinha, um amor que eu não tinha, o perdão que eu não tinha, tudo eu recebi em Cristo. E Paulo está dizendo: como vocês receberam, continue a viver nele, continue. E ele diz aqui: enraizado é profundo. Não é uma raiz superficial que qualquer vento está derrubando, não. Enraizado de uma forma profunda, ou seja, arraigado nele. Essa é a forma de nós nos enraizarmos, ser modificado nele, firmado na fé, é através da gratidão. Ele diz: transbordando de gratidão. Transbordar a nossa vida, meu irmão, minha irmã. A saúde é melhor quando a gente é uma pessoa grata. Às vezes a pessoa está gastando tanto dinheiro com remédio, com médico, corre para um psiquiatra, corre para um psicólogo, corre para esse lugar, não tem nada de errado correr para essas pessoas, mais um sentido, e não resolve. Por quê? Porque é uma pessoa ingrata. Ela não vê valor na vida, ela não vê valor nas pessoas, ela não vê nada. Ingrata. E aí gasta dinheiro, e gasta, e toma e se entope de tanta coisa, e não melhora. Por quê? Porque é uma ingratidão. A gente tem que aprender a ser gratos. Pastor, mas quando eu tiver bastante... Não. É gratidão no pouco, e sobre o muito Deus vai colocando a gente. Deus nunca começa dizendo: seja grato no muito, eu vou te colocar mais ainda. Não, é gratidão no pouco, e você vai ser colocado sobre o muito. Sempre gratidão, grato nas pequenas coisas. Colossenses 3:23, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Em segundo lugar, para que eu não me acostume, ou seja, com a obra de Deus, que eu não permita o ladrão agir na minha vida, na minha casa, no meu ministério, se chama servir. O segundo requisito é servir. Mateus 20, versículo 28, diz o texto:
como filho do homem, falando de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando eu estou entregando o meu tempo, estou dando a minha vida, servindo, dando o meu tempo, ou seja, então é uma forma de eu não me acostumar com a rotina. E eu encontrei um texto bastante interessante no Antigo Testamento, em Números capítulo 4, versículo 23 em diante, que diz assim: conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir. Diga comigo, aptos para servir. Para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas na entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário para aquelas coisas, e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conte os meraritas, conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Aqui, para quem não conhece, então está falando do tabernáculo, Então essa é uma das matérias lá na ITM, que o pessoal que está fazendo vão aprender no ano que vem. Mas então o tabernáculo era então o local que eles montavam na caminhada depois do Egito. Então eles tinham o tabernáculo, nós temos aqui um local para se reunir. Então lá eles tinham o tabernáculo, que era tanto o lugar, o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, mas tinha o lugar santo, tinha o lugar, ou seja, o pátio também. E esse tabernáculo ele tinha que ser montado e desmontado sempre que a nuvem ele se movia, ou seja, a nuvem chegou, parou quer dizer o quê? Nuvem era a presença de Deus. Quando a nuvem parava, o povo parava e montava o tabernáculo. Quando a nuvem se movia, eles tinham que desmontar tudo, como se fosse um circo dos nossos dias, um circo que tem um tempo numa cidade, terminou o tempo, desmonta tudo, vai para outra cidade, monta tudo de novo. Então tem todo aquele povo para montar, para fazer acontecer. Então aqui nós podemos ver da mesma forma aqui, que a gente vê uma obra, uma obra em andamento. Então a obra da redenção, quando se trata da obra da redenção, ela já foi terminada. Quando se trata da obra da cruz, Cristo já terminou. Agora existe uma outra obra em andamento, ou seja, que é, em outras palavras, a condução dessa obra. A condução para que essa obra continue avançando. Então aqui nós podemos ver nessa obra, todas as pessoas que creem em Cristo, eles são o quê? Cooperadores dessa obra. 1 Coríntios 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então na velha aliança aqui tinha os sacerdotes, eram as pessoas responsáveis por trabalhar dentro do tabernáculo, ou seja, quando ele estava montado, mas existia esse grupo de pessoas que eles estavam, ou seja, a serviço dos sacerdotes. Eles estavam a serviço, ajudantes aqui. Então todos nós, na vida da igreja, somos também cooperadores na obra de Deus. E aqui a gente pode ver que entre os levitas aqui tinham 3 grupos: os coatitas, os meranitas
e os gersonitas. Os coatitas, eles tinham o quê? A responsabilidade de carregar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, então, né, o simbolismo, ou seja, da presença de Deus. Então tinha uma equipe, ou seja, essas pessoas que carregavam especificamente sempre a Arca da Aliança. Esses grupos de pessoas aqui, eles sempre faziam a mesma coisa. Não era a pessoa que fazia as coisas diferentes, não. A mesma equipe, a não ser que alguém não tivesse apto, mas todos eles, ou seja, sempre para aquela função específica. Todos os utensílios do lugar santo, então como o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso. Os gersonitas, que é a outra equipe, estavam encarregados das cortinas e das coberturas do tabernáculo. E os meranitas, por sua vez, eles tinham a incumbência de cuidar das tábuas, colunas e bases do tabernáculo. Então vocês acham que às vezes a gente convida, né, a igreja para lavar o templo? Quantas vezes, pastor? 2 vezes por ano, e olha lá, né? Aqui era cada vez que se movia, tinha tudo, desmonta e monta, desmonta e monta. E tinham essas equipes que eram encarregadas a fazer essa montagem e desmontagem, não era qualquer um que poderia fazer, a eles. E aqui a gente pode ver, os sacerdotes, eles eram responsáveis pelos ofícios do templo, né? Mas sem o trabalho dos levitas, o ministério deles não teria êxito. Não teria como, no caso, não tinha como ser exercido. Então, na obra de Deus, mesmo as coisas pequenas, elas são importantes. E há, contudo, um ponto interessante quando a gente vê na Bíblia aqui, e que me chamou muita atenção, que a expressão é que essas pessoas, conforme está no versículo 24 em diante, serviço, aptos para servir. Preste atenção, isso aqui é muito importante. A palavra serviço aqui no versículo 24 é tsaba, T-S-A-B-A, no hebraico, tsaba. Você sabe o que significa tsaba no hebraico, que é a palavra serviço? Veja que para a gente vencer, ou seja, o ladrão, um dos requisitos é servir. Agora veja o que nós podemos ver aqui. Então no hebraico significa fazer guerra, combater. Isso significa a palavra serviço, fazer guerra, combater. É isso que está escrito aqui nesse texto. Então, na descrição dos serviços dos meranitas aqui, nos versos 29 e 30, é a mesma palavra. Quer dizer, todo levita que ele estava comprometido no serviço da casa de Deus, ele estava, na verdade, envolvido numa batalha espiritual. Cada pessoa que estava envolvido, o que ele estava envolvido? Carregar as tábuas. Pastor, carregar a tábua é uma batalha espiritual. Pastor, carregar a arca era outra batalha espiritual. Ou seja, cada uma dessas pessoas que estava comprometida nessa obra, ele estava envolvido numa batalha espiritual. Vocês acham que por que existe tanta dificuldade na igreja de a gente encontrar pessoas para servir? Não, pastor, isso é só na comunhão cristã, não. Isso é em todos os lugares. Vocês acham que quando se trata de servir é uma coisa simples? É para ser simples. Mas a Bíblia está dizendo que é como uma batalha espiritual. Cada uma dessas pessoas que estava envolvida aqui, deixa bem claro, no serviço, ele tinha que ser o quê? Apto para servir. Não era qualquer pessoa, mas ele tinha que estar o quê? Apto para servir, para que faça o serviço da tenda do encontro, apto para servir. E eu faço uma pergunta: para se tornar apto para realizar uma determinada atividade, precisa ou não de treinamentos? Pessoa, para ser apta para um serviço, ela precisa passar por aqui? Por um treinamento. Aí a gente tem treinamento para novos professores da IBI. A pessoa, não, eu não preciso de um treinamento. Treinamento para a organização. A pessoa, não, mas eu já sei. Para a integração, não, pastor, é que eu já sei orar, já sei expulsar demônio. Precisa de um treinamento, ou seja, precisa ser apto para servir, para se submeter a algum treinamento, a pessoa ela precisa fazer o quê? Querer. Se a pessoa ela não quer se submeter, ela não passa por o treinamento. Se não passar, ou seja, eu quero fazer parte, mas eu não me submeto, ela não quer, em outras palavras,
ser apta para estar servindo. Então, uma batalha espiritual, e talvez a maior, ela acontece quando a gente está comprometido com a obra de Deus. Se eu me comprometo com a obra de Deus, se eu não sou envolvido, né, mas eu sou comprometido, que é uma outra questão, eu estou enfrentando uma batalha espiritual. É o que diz o texto aqui. Então, evangelizar. Quantas pessoas, né? Meu Deus do céu, pastor, evangelizar, uma batalha para ele abrir a boca e contar o quê? O que Deus fez na vida dele. Ele não precisa abrir a boca para recitar 10 versículos para levar a pessoa a Cristo. Ele só precisa abrir a boca para contar o que Cristo fez. E ele não consegue, porque é uma batalha. Para dizimar, meu Deus do céu, eu tô com minhas garopas aqui no bolso, minhas onças estão aqui no bolso, meu lobo-guará está aqui, mas não consegue tirar o lobo-guará porque é uma batalha espiritual. Vocês entenderam, né? A hora do dízimo, da oferta, né? É uma batalha. Pessoas têm dificuldade para ser generosos, para jejuar, para orar. Não consegue orar. Ah, pastor, eu não consigo orar, mas por quê? Não consigo, não, existe uma batalha. Então, isso aqui está falando do serviço, servir, meus amados. Aquela atividade, né, na obra, considerada a menor de todas, ela tem um impacto no mundo espiritual. Pastor, mas só está lá na recepção, ou seja, que você tem um entendimento que você está fazendo para Deus, aquilo é um impacto. Aonde? No reino espiritual. Porque um abraço que muitas pessoas receberam lá, elas foram salvas. Você acha que isso não é uma guerra espiritual? Uma pessoa ser salva ali na recepção? Um abraço. Então as pessoas têm dificuldade de servir, por quê? Porque é uma batalha. É uma batalha e ela não tem esse entendimento. Então a forma que nós temos de vencer, e para a gente terminar, terceiro quesito é consciência. Consciência que essa obra é temporária, o que eu estou fazendo terá um fim. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. O apóstolo Paulo diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? É o que o texto está dizendo, ter consciência, pastor, como que eu venço o ladrão que não me acostume com a obra? Ter consciência que aquilo que eu faço em prol do reino, da igreja, fica documentado, registrado, se torna um memorial. O que nós fazemos em prol do reino de Deus tem galardão, meu irmão, creia nisso. Tudo que você fizer tem galardão. Amém? Jesus mostrou para aquilo que ele veio fazer em nossa vida. Ele mostrou também o que o ladrão veio fazer. Pergunta que eu faço: vou ficar com aquilo que Jesus veio fazer ou ficar com o que o ladrão veio fazer? Uma pergunta para a minha vida. A decisão somente pertence a mim. Eu decido se eu fico com o que Jesus fez ou se eu fico com o que o ladrão fez e está fazendo. Mas eu creio que aqui tem um povo que quer ficar com aquilo que Jesus ele veio fazer. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Decida, meu amado, minha amada, decida por aquilo que Jesus fez. Por aquilo que Ele fez tem valor eterno. É mais que tempo de nós estarmos atentos para não nos acostumarmos com a rotina da igreja, com a rotina da salvação, com a rotina do perdão, com a rotina, enfim, dessa obra linda e maravilhosa. Nós devemos estar atentos para que a gente não seja roubado em nenhum momento da nossa vida. Estar atentos para que a gente possa manter o ladrão debaixo dos nossos pés. Mantê-lo no lugar dele, debaixo dos pés. Para isso eu preciso estar atento
vigilante, tendo o coração grato, servindo e tendo a consciência daquilo que eu estou fazendo tem galardão.